Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos aí, irmãos. Um ótimo final de semana para todos vocês. Estamos aí com mais um estudo aí para reflexão, para o nosso crescimento espiritual, né? Eu vou agradecer aqui novos inscritos da semana aí. Marcos Assis de Araújo Miatelo, Vânia Costa Lima, André Souza Lima, Zumo Sato, Priscila Pereira, Breno Rodrigues, Pedro Magalhães. Vocês são os inscritos aí da semana. Se outros escreveram e eu não falei o nome, é porque eu não encontrei o nome lá. Desculpe aí o erro, né, do português. É inscrito, e se outros se inscreveram. Coloque o nome lá nos comentários do vídeo, né, dos últimos vídeos postados. Bota lá, sou novo aqui. Porque o que eu não consigo ver pelo aplicativo do canal do YouTube, eu vejo ali. Outros não colocam ali, mas entra lá no Facebook. Então eu consigo saber quem está se inscrevendo, para mim poder agradecer em nome de vocês aí. Amém? Muito obrigado. Vocês ajudam, né, esse canal a cada dia crescer. Então, abençoados, estamos de volta aí. E o tema desse estudo de hoje é coisas da Bíblia que não te contaram. Coisas da Bíblia que não te contaram. Preste atenção, abençoados. Preste atenção nesse conhecimento. Pegue suas Bíblias, acompanhe cada versículo que foi explicado, que foi lido aqui. Amém? Para que vocês possam compreender de fato e verdade, né, no coração e na mente de vocês. Amém? Pois bem. Abençoados, muitos têm dúvidas em várias coisas referente à palavra de Deus, né? Mas como criou aquela, né, doutrina religiosa e que não se deve interrogar o pastor, né? Tem que obedecer o pastor, não pode fazer, né, contrariar, né, o pastor, né, porque às vezes ele diz uma coisa e que você não vê que aquilo que está escrito na Bíblia não tem nada a ver com o que ele diz, mas você guarda para você fica quieto. Então muitos têm dúvida nesse ponto, porque não posso contrariar o pastor, não posso fazer essa pergunta, o pastor mostrar que ele leu errado, ou que aquilo que está explicando não é o que ele explicou, né? Porque ele vai ficar zangado comigo. Criou-se essa doutrina nas igrejas, né? E as pessoas hoje vivem assim. Houve aquelas coisas, muitas vezes não é o que a interpretação, que é a chamada hermenêutica, está mostrando, mas fica quieto, guarda aquelas dúvidas para vocês. Outros têm convicção do engano, têm convicção de que aquilo é real, de que aquilo é certo, de que aquilo ali que está sendo dito mesmo, o pastor falou, está falado. Ou seja, achando ser verdade é mentira, transformaram a verdade em mentira. Então vive essa confusão teológica que vivemos hoje. Amém? Vivemos essa confusão teológica que vivemos hoje, onde os crentes não estão entendendo nada, estão servindo a Deus, né, por servir, não por uma convicção do que eu estou fazendo. Por que eu tenho que servir a Deus dessa forma? O que eu estou fazendo?
A pessoa não vive ali sabendo o que está fazendo. Ela apenas faz automaticamente, como um robozinho, se arruma bonitinho, aos domingos vai na igreja, volta, bota a Bíblia debaixo do braço. Outros nem lê a Bíblia foi guardada na casa dele, só pega o dia de ir para a igreja. E assim vive, né, a humanidade, vamos dizer assim, como aquela música falava. Em passos de formiga, sem vontade. Amém? Olha o que diz o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 3, 12 até 17, que eu vou ler. Ele diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Paulo está dizendo que tinha muita confiança no que dizia, tinha muita confiança no que ensinava. Você está tendo essa confiança no que você está vivendo? Você está tendo essa confiança no que você está vivendo, no que você está crendo? Paulo ensinava a graça de Deus e dizia: eu tenho muita confiança no que eu estou ensinando. Tenho muita confiança no que estou mostrando. Amém? Ele fala: mostramos muita confiança. Nós que pregamos a graça de Deus, eu e o irmão André, tenho muita confiança no que eu estou ensinando para vocês. Então temos que ter confiança. E a confiança só vem quando a gente tem certeza absoluta de que aquilo que estamos ensinando, de que estamos vivendo, de que estamos praticando, é a verdade. Paulo tinha esperança em tudo que Yahshua Jesus disse que ia acontecer. E tinha confiança no que pregava, porque ele acreditava que aquilo que Yahshua disse que iria acontecer de fato. Amém? Hoje nós, em graça, temos a mesma confiança, embora não no que vai acontecer, mas no que já aconteceu. Amém? Por isso que as pessoas nos chamam de preteristas, né? Preteristas. Minha língua enrola, me perdoe aí, minha língua tem palavras que enrola mesmo. Mas eles nos chamam assim. Muitos nos chamam de preterista, porque acreditamos que já aconteceu. Enquanto muitos que ainda estão vivendo ainda aquilo como se vai acontecer. Esse é o sistema religioso evangélico. Cristo ainda vai vir. O Apocalipse ainda vai acontecer. O Apocalipse ele se retrata ali como, né, o dia do juízo, a ressurreição dos mortos, ainda vai acontecer. Então Paulo tinha esperança que aquilo ia acontecer no tempo dele. Paulo até morreu antes de ver esses acontecimentos. Que ele foi morto em 65, mais ou menos, 64, 65, e esses acontecimentos foram em 70. Então ele não viu. Nós da graça de Deus não temos essa esperança de que essas coisas vão acontecer, porque já temos a convicção de que isso já aconteceu, porque a palavra nos ensina isso. Então, para você viver em graça, você não pode viver em dúvida, não pode viver em cima do muro. Você tem que viver, né, mostrando muita confiança, muita convicção do que está vivendo, do que está ensinando, do que está aprendendo. Amém? Paulo tinha essa confiança. Hoje temos a confiança também em graça. Do que estamos falando, temos certeza do que estamos falando. Não temos a esperança do que vai acontecer, porque já sabemos, segundo a própria palavra, que já aconteceu. Mas a cegueira da religião não deixa os religiosos evangélicos, né, que é chamado de futurista, porque eles estão esperando as coisas acontecer,
A religião deles não deixa eles ver o que vemos. Porque o sistema religioso evangélico é um espelho da lei de Moisés. Olha o que disse Moisés. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Não somos como Moisés. Ainda continua aqui no 2 Coríntios 3, vou ler de 12 a 17. Agora é o 13. Não somos como Moisés. Eu sempre peço a vocês, abre a Bíblia aí e acompanha. Acompanha o raciocínio para vocês poderem entender o que a palavra está querendo dizer. E Paulo diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. O que é desvanecer? É algo que estava por um fio a terminar, acabar, a ser executado. Está entendendo, abençoados? A lei era apenas um aio. Um aio é uma palavra grega que significa tutor. A lei era apenas um tutor para o povo viver sob aquela tutela da lei até que viesse a fé. E essa fé se resume em uma única palavra: graça de Deus. Por que a fé é a graça de Deus e a fé não pode ser a lei? Porque a lei não é baseada em fé. E o apóstolo Paulo falou isso em Gálatas 3, 10, 12. E ele diz, contudo, o que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. O povo de Israel dizia que deveriam guardar a lei para serem justificados. O sistema religioso atual, evangélico, dizem ter que obedecer à lei de Deus para serem salvos, justificados e abençoados. Mas a palavra diz, estão sob, ou seja, debaixo do pacto levítico de Moisés. Estão sob maldição. Amém? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Estão entendendo, abençoados? Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Amém? O livro da lei disse que viria o Cristo, né? Muitos judeus ainda não têm o seu descanso espiritual, né? Que a palavra diz, resta entrar no descanso, mas por causa da desobediência não entra no descanso. O sistema religioso judaico não entra no descanso porque não receberam o Cristo quando veio. Tanto esperaram quando veio e não receberam. Né? Então, o livro da lei diz que ele viria. Mas eles, quando veio, não aceitaram. Não aceitam até hoje. Então é maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Com a chegada do Cristo, a Bíblia diz que o quê? Seria o fim da lei. Quando Cristo viesse, seria o fim da lei. Romanos 10, 4 diz, o fim da lei é Cristo. Mas ninguém enxerga essas palavras. São palavras de sabedorias. Ninguém ensina sobre essas coisas aos incautos irmãos. Usam das suas ingenuidades para barganhar a palavra de Deus. Amém? Para trazer todos aqueles caos que houve naquela época para os dias de hoje, para botar medo em cima da ingenuidade dos irmãos que
não tem conhecimento. Assim eles usam tudo. O gafanhoto, o dízimo, está roubando de Deus, né? O gafanhoto vai fazer acontecer a perca de salvação, o juízo final. Então eles usam esses argumentos para intimidar, botar medo. Amém? E os incautos irmãos, incauto significa ingênuos, os irmãos ingênuos, porque não têm conhecimento da palavra, vivem com medo de tudo. E os senhores que estão se nomeando pastores, homens de Deus que deveriam estar realmente fazendo o seu papel como homem de Deus, que ensinar a verdade da palavra, não estão nem aí para isso. Querem ganhar a palavra de Deus para ganhar, né, coisas em cima disso. E Paulo é bem claro. E fala: e é evidente que, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Não se refere apenas aos antigos judeus, mas também atuais evangélicos, que vivem pelas mesmas normas da lei. E muitos vêm e dizem: não, irmão, você está errado, a lei já acabou. Não tem mais lei, não. É sério? É isso mesmo que vocês estão achando? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Se a lei acabou, por que então vocês ainda se batizam na igreja de vocês? Era um ritual da lei. Por que jejuam? É um ritual da lei. Por que ceiam? Era um ritual da Páscoa da lei judaica. Da lei? Todo sistema religioso evangélico moderno estão debaixo da lei de Moisés. E Paulo diz: debaixo, sob maldição. Servindo como escravos de mestres e de igrejas, não tendo conhecimento da verdadeira palavra de Deus, que é te dar livramento, que é te dar tirar você desse medo, te dar liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vai libertar, já libertou. Por que você não tem liberdade? Por que você anda com medo de tudo? Amém? Por que é tanto estamos em guerra, estamos em luta? Por que é isso? Porque todos aqueles acontecimentos que aconteceu naquela época da lei, os pastores de hoje traz, os ditos pastores de hoje, o pastor é Cristo, né? Traz para os dias de hoje para botar medo nos irmãos. Amém? E Deus já falou através de Oséias: misericórdia eu quero, não sacrifício. E o conhecimento de Deus são todas as coisas. O conhecimento de Deus é o que eu estou dando para vocês aqui, explicando a palavra para vocês, para tirar esse medo da vida de vocês, para livrar vocês da mão desses mentirosos, desses cães gulosos, dessas falácias religiosas que é contada por aí. E muitos ainda: o irmão André está mentindo, não segue ele não. Amados, eu vou continuar falando, você queira, você não queira, você tirando pessoas do meu canal ou não, eu vou continuar falando. Amém? Vou continuar falando. Eu não estou aqui para ter o canal com mais visualizações, com mais inscrito ou não. Isso não me interessa. Eu só uso essa plataforma para tentar levar para mais pessoas o conhecimento da palavra da verdade. Tirar essa teologia, né, futurista, evangélica da mente das pessoas, que está levando as pessoas à loucura. O mundo está ficando maluco por causa dessas coisas. Tribulação, fim do mundo, estamos em guerra, é o diabo, o anticristo.
Isso é conto de fada. Isso é filme de ficção, abençoados. Para a liberdade que Cristo os libertou. E outra palavra diz: onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Então você não tem o Espírito do Senhor se você não tem liberdade. E Paulo diz que, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela graça de Deus e não pelo sistema religioso evangélico. O justo viverá pela graça de Deus. O sistema religioso evangélico é um espelho da lei de Moisés. Estão vivendo a lei de Moisés. Mesmo já não válida mais, né, espiritualmente, mas eles querem cada dia mais ficar levantando, vivendo ainda essa lei sem validade nenhuma. E Paulo diz o quê? Estão debaixo de maldição. Saia da maldição, abençoado. Venha para a graça de Deus. Que o justo viverá por fé. Justo viverá pela fé, pela graça de Deus. Pela graça de Deus são abençoados. Somos eleitos, somos predestinados, somos justificados, sem dívida, sem mácula. E muitas outras coisas que a graça de Deus diz que somos. E Paulo diz que a lei, porém, não é baseada na fé. A lei, porém, não é baseada na fé. Amém? Está prestando atenção? A lei, porém, não é baseada na fé. Por isso que eu falo que a graça de Deus é a fé. Mas quem obedecer a lei, viverá por ela. Não é que Paulo está mandando você viver pela lei. Não é que Paulo está mandando você obedecer a lei. Paulo está querendo dizer, se você, né, quer guardar a lei, você do sistema religioso atual, que vive sob o regime da lei, que quer guardar a lei, você vai viver pela lei. Viver cego, viver sem conhecimento, viver com medo de tudo, com medo do diabo, medo do fim do mundo, medo do inferno, medo da perda de salvação. Você vai viver por ela, assim como o sistema religioso estão vivendo. Estão vivendo amedrontados por tudo. Estão vivendo com medo de tudo. Porque os pastores, ditos pastores, né? O pastor é Cristo. Em vez de apacentar as ovelhas, ele deixa as ovelhas mais espantadas. Em vez de mostrar as ovelhas o lobo mau, eles próprios são os lobos mau. Retornando em Coríntios, 2 Coríntios 3, 12, 17. Estamos no 14. Na verdade, a mente deles se fecharam. Algumas tradições se embotaram, se enfraqueceram. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Qual é a antiga aliança? A lei de Moisés. Que hoje também continua na mente dos evangélicos. Dizem ser Cristo seu Senhor, mas pratica as ordenanças de Moisés. Dizem ter que guardar a lei de Deus. Dizem ter que buscar o Espírito Santo. Dizem ter que batizar, ceiar, jejuar. É tudo da lei de Moisés. Por isso o véu continua na mente deles, como diz Paulo. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é retirado. Ou seja, somente servindo a graça de Deus com a visão que o próprio Cristo glorificado deu ao apóstolo Paulo. Amém? Tendo chegado até nós somente essa visão da graça de Deus, podemos enxergar além do véu. Por que os evangélicos não veem além do véu? Porque a palavra é clara. De fato, até o dia de hoje,
quando Moisés é lido, há um véu sobre os seus corações. Então Paulo está falando. Quando você pega aí, né, os antigos livros da lei para estudar, para pregar, e traz todas aquelas coisas para os dias de hoje, você vai ter aquela convicção, aquela confiança de que aquilo ali vai acontecer também nos dias de hoje com você e com outras pessoas. Então você tem uma confiança numa coisa que já deixou de ser. Tem uma confiança abalada. A sua confiança é abalada a todo momento. Nós da graça não. Temos a confiança firme, que não se abala. A confiança do sistema religioso é abalada. Deu uma guerra no país lá, já está abalado. Olha, rumores de guerra. Estourou um vulcão lá, olha, é os sinais. A Bíblia não está falando nada disso, abençoado. O juízo final, o juízo eterno, o Apocalipse, Armagedon, sei lá como que você queira dizer, bíblico, foi os acontecimentos que aconteceram ali entre o ano 30 até o ano 70. No ano 70 foi o dia do juízo, da ressurreição dos mortos, da volta do Cristo. Amém? É uma história que conta uma realidade de um tempo que passou. Amém? Mas ninguém ensina isso para você. Traz essas coisas tudo para os dias de hoje. Então qualquer coisinha, qualquer evento, cataclisma aí que acontece, é o sinal. Sinal de quê, rapaz? O mundo sempre teve essas coisas. O mundo sempre teve vulcão, sempre teve furacão, sempre teve enchente, sempre teve guerra. E vai continuar sendo, e vai continuar tendo. Porque homens são egoístas, né? Eu digo aos homens egoístas. Não estou dizendo a todos os homens, mas os homens são egoístas. Os homens querem poder, né? Querem cada vez mais, querem fazer seus países mais ricos que os outros, querem invadir terras de outros países e gera guerra. E essas guerras sempre houve, desde o início dos tempos. Enquanto viver homens assim, dessa forma, egoístas, adoradores dos seus próprios ventres, sempre vai ter guerra. Vai sempre existir a guerra. Vulcões vão sempre existir, enchentes vão sempre acontecer, e isso aí é normal. Não é sinal nenhum, não. Todas aquelas coisas que está escrito ali no livro de Mateus, a pessoa lê muito o livro de Mateus, né? Fim dos tempos. É coisas que já aconteceu naquela época, naquele tempo, com aquele povo, e que se encerrou no ano 70. E Cristo disse que aquela geração ali não ia morrer até ver todas aquelas coisas acontecerem, até ver ele voltar com as nuvens do céu. Nuvem do céu significa vir em juízo. Toda aquela geração lá ia ver. Não se refere a nós. Amém? Então, abençoados, a confiança do sistema religioso, a confiança evangélica é abalada a todo tempo. É só acontecer uma coisa, é abalada essa confiança. E acham que o que pregamos é diferente. Alguns dizem que é do diabo. Alguns dizem que o irmão André é o anticristo. Mas esses conhecimentos vieram direto do Cristo glorificado para a salvação mental dos religiosos, né? Tanto daquela época como os evangélicos de hoje. Salvá-los do sistema
religioso para Cristo. Salvaram do sistema religioso da mão dos pastores para trazê-los para a mão do Cristo glorificado, o qual o irmão André prega. Amém? E Paulo diz: mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Quer dizer que o sistema religioso evangélico ainda não se converteu ao Senhor, ou seja, ao Cristo glorificado. Porque continua com os mesmos rituais, dogmas e tradicionalismos religiosos levíticos que Moisés ensinou. Por isso ainda não são convertidos a Cristo. Se converter a Cristo é crer e viver na plenitude da graça de Deus, a qual eu, irmão André e outros irmãos estamos aí pregando sem cansar. Amém? Para trazer até vocês, abençoados irmãos, a verdade da palavra. Amém? A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por Cristo Jesus. Amém? A graça de Deus é a verdade. A graça de Deus é a fé. O sistema religioso vive sob o domínio, né? O domínio de uma fé falsa. Porque serve o sistema religioso. O sistema religioso não é baseado em fé, mas é baseado em obras e rituais e tradicionalismo religioso. Amém? E você fica anos e mais anos ouvindo aquelas coisas e não chega a lugar nenhum. Não tem um objetivo da vida. Cansa. Aí começa a pular de igreja em igreja. Porque cansa. Não há mudança. Quando você vem, começa a aprender a graça de Deus, começa a aparecer, né, o livramento na sua vida. Você passa a ser livre. Passa a perder o medo. Porque no 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Observe, irmãos evangélicos, que liberdade vocês têm? Vive com medo de tudo. Medo do diabo, do anticristo, a perda de salvação, fim do mundo. São confusos e não sabem fazer separação do que já foi e trazem tudo para os dias atuais, fazendo uma mesclagem, uma mistura na palavra do Cristo. Observe mais a palavra. Estude mais a Bíblia. Lê os livros, os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, João. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E lê as cartas de Paulo. Você vai ver a diferença. Porque nas cartas de Paulo está o Evangelho do Cristo glorificado, que foi dado ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco. E essa visão, essa doutrina, esse vínculo doutrinário que estamos ensinando para vocês. Amém? Glória a Deus. Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês, tanto dos nossos irmãos inscritos aí da graça, quanto você que é do sistema religioso, que está me ouvindo pela primeira vez. Vem estudar nosso canal para conhecer mais a graça de Deus. Amém? Tem vários vídeos aí que pode te orientar. Se preferir conversar direto com o irmão André, vai no Facebook. Amém? Está nas descrições embaixo do vídeo aí. Que eu vou estar ali disposto ali a te ensinar sobre a graça de Deus. Porque o sistema religioso atual é um espelho da lei de Moisés. E Paulo diz que todos aqueles que estão ali estão debaixo de maldição. Então declara a mente de Cristo ativada em vocês, nas suas mentes, no seu coração, para que você passe a crer e ver a verdade em Cristo glorificado. Amém?
Fico por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. Graça e paz.